Bem-vindos novamente ao Business Time. Eu sou Antônio Miranda e eu apresento este programa com Paola Tucunduva e Manuel Suete. Hoje no Business Time a gente vai ter um assunto muito interessante, não perca, aproveite aí, assine, curta, compartilhe, ajude a essas informações chegar a mais pessoas. Nós vamos falar de hoje com um tema que todo mundo se interessa, que é a imigração. Então, fique ligado aí. Mas antes, deixa eu dar 2 recados rapidinhos para vocês. Procurem a revista do GBA, está espalhada aqui em diversos pontos nos Estados Unidos e no Brasil. Tem muita gente lendo, e eu vou aproveitar para mandar um abraço para o Evandro Lozano, do Tocantins, que está com uma revista dessa lá no escritório dele, me mandou uma foto. Um grande abraço para você, Evandro. E dá um recado muito importante para toda a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Está chegando, pessoal, o Census 2020. De 10 em 10 anos o governo americano faz os censos. E por que é importante você responder? Porque a comunidade brasileira precisa ser melhor representada aqui, para gerar mais empregos, para a gente poder ter português nas escolas, por exemplo. Então, quando chegar a cartinha do censo na sua casa, deve chegar aí por março, abril, responda que você é brasileiro e quantas pessoas moram na sua casa. Isso vai ajudar muito a todo mundo que é brasileiro aqui nos Estados Unidos com emprego, educação e muito mais benefícios, tá bom? Gente, hoje eu estou aqui com a Carmen Arce, doutora Carmen Arce, uma advogada de imigração muito renomada aqui em Miami. Ela que é advogada de imigração desde 2001 e é uma das 78 experts de imigração do Florida Bar. Florida Bar, para quem não sabe, é mais ou menos a OAB do Brasil aqui dos advogados, Florida Bar. Carmen, muito obrigado por estar com a gente hoje. Obrigada, Antônio. Estou agradecida de estar aqui com vocês. Esse é um tema que todo mundo se interessa, imigração, e influencia na vida de todo mundo. Todo brasileiro sonha em ter um green card, pelo menos os que estão aqui. É muito difícil chegar no green card. Bom, para umas pessoas não é difícil, para outras pessoas é muito difícil. Tudo depende do caminho, e o caminho é diferente para cada pessoa, cada caso é um caso diferente. Agora, doutora Carmen, deixa eu entender um pouco, porque normalmente o brasileiro tem visto de turista, que permite com que ele venha e possa ficar, eventualmente, até 6 meses, normalmente. Sim. Qual é o caminho ideal para quem quer vir imigrar para os Estados Unidos? Que é muito diferente de vir visitar. E algumas pessoas acham que é fácil. Chega com visto de turista e depois muda. Eu queria ouvir um pouco a sua experiência em relação a isso. Ontem eu estava falando com um brasileiro que perguntou o que é mais fácil. Eu falei, agora nada é fácil. Mudar para outro país não é fácil. E eu acho que qualquer pessoa que acha que é fácil não está, de verdade, imaginando tudo que tem que acontecer, tudo que tem que sacrificar para começar uma vida nova em qualquer país do mundo. Não tem um caminho perfeito para cada família. Cada família é diferente. Quando eu falo com um imigrante, eu sempre explico. Tudo depende da experiência da pessoa e da educação, a formação da pessoa. Então, quando eu falo com uma família, um casal, primeira coisa que quero saber, o que faz você, o que faz sua esposa? E aí podemos ir investigando, avaliando opções que tem. Porque não tem alguma resolução mágica para todo mundo, não. E nada é fácil, como eu falei. Tudo precisa planejar. Mas quais são os principais vistos disponíveis pro brasileiro que quer vir para cá? Então, primeira coisa que vamos perguntar se o brasileiro tem outro passaporte. Por quê? Porque muitos brasileiros que querem investir e querem saber sobre o visto investidor, primeira coisa, preciso explicar que brasileiro mesmo não tem visto não imigrante investidor, mas muitos brasileiros têm passaporte italiano, ou espanhol, ou paraguaio, e eles sim têm uma opção. Então, se alguém quer saber, Carmen, como posso investir? Eu já estou pensando entre 3 coisas. E2, mas precisa outro passaporte. L1, mas precisa ser executivo ou gerente multinacional, precisa empresa no Brasil, empresa aqui nos Estados Unidos. Ou talvez é o famoso EB5, se é um investimento maior e agora mudou para $900 mil. Então aí começamos a avaliar que tipo de investimento está falando, ou só está falando de comprar o passagem. Perfeito. Agora, entre esses 3 vistos, existe uma diferença grande, né? Me corrige se eu estou errada. Porque o EB5, ele sendo aprovado, te permite ter green card,
que Verdade. é a residência permanente nos Estados Unidos. Já o E2, o que eu entendi é que ele nunca vai ser um green card. Ele é uma permissão de morar aqui, de trabalhar na sua própria empresa, é isso? Sim, mas em minha opinião é um pouco mito isso. Porque não tem nenhum visto não imigrante que chega a ser green card. Sempre tem que fazer outro procedimento. Então, a mesma pessoa com um visto E2 pode se aplicar e obter no futuro um EB5 ou EB1C. Ok. E o L1, eu ouvi falar que está muito difícil de ser renovado, que na verdade a pessoa até consegue vir por 1 ano e depois quando vai pedir a renovação, isso não está conseguindo. Isso é verdade? É verdade. E o problema é que não está consultando de verdade com advogados sérios. Porque quando alguém tem interesse no L1, primeira coisa que pergunta é se vai precisar em 1 ano 10 funcionários. Porque se não vai precisar, não deve começar o L1. Porque em 1 ano, quando tem que renovar, não vão renovar. Então quer dizer que se tiver 10 funcionários e tiver com L1, tem chance de conseguir renovação? Sim, fazemos L1, mas sempre focamos na parte de quantos funcionários vão precisar no ano. E não vamos inventar ou aumentar alguma coisa que não é verdade. Caramba, eu estava ouvindo vocês falarem, né? E realmente é uma área muito específica, né? Nós estivemos juntos, né, doutora Carmen, lá em São Paulo, né? Sim. Lá na Fiesp, na verdade, Paola, falando exatamente um pouco sobre isso. E eu aprendi muito nessas palestras que a doutora Carmen tem feito. Ela, inclusive, aproveitando, falando de São Paulo, mandar um abraço para o Tomás Anoto. A entrevista dele, né, Antônio, foi muito bem elogiada aqui. Ao Igor Pípolo, diretores da Fiesp, que está lá no Brasil acompanhando a gente. Doutora Carmen, você vê que você falou uma coisa para mim muito interessante desse brasileiro, né? Mas não tem uma coisa mais fácil, né? E eu, quando fui lá, aprendi muito. Quer dizer, também é muito fácil da gente também saber falar desse assunto, né, Paola? Por que o brasileiro o tempo está sempre buscando esse caminho fácil, mas o que a gente percebe aqui é que tem muita gente que pega isso, me arruma um visto fácil e entrega e mostra um caminho fácil. Existe um caminho fácil ou é picareta por trás desse caminho fácil? Bom, você sabe, eu sou bem americana e para mim eu sempre aprendi assim, as coisas boas na vida não são coisas fáceis. Então a pessoa que pensa que vai ser fácil, eu aí mesmo tento explicar, não vai ser fácil, é um sacrifício, igual visto de estudante é um sacrifício, tem que estudar, tem que ser sério, senão eles vão avisar a imigração que não está indo para a aula e você vai perder o visto. Então, para mim, cada tipo de caso é muito sério e nada é fácil e todos temos que planejar para ter melhor sucesso. Senão, aí a pessoa está prejudicando o futuro. É verdade, por exemplo, você falou uma coisa, é verdade que o pessoal às vezes pega o visto de estudante porque acha que é mais fácil. Eu já vi algumas pessoas dizendo, tô com visto de estudante aqui, mas o cara tá comprando, etc. É verdade que a imigração, às vezes quando você chega lá na imigração, no aeroporto, o sistema ali pode estar ligado com o sistema da escola e a pessoa saber se ela está participando ou não das aulas? É verdade que está ligado. E eu sim recebo clientes, consultas que tinham problemas justo por isso. Ou porque a escola não atualizou toda a informação nos CIVs. Então, sim, é verdade. E estão compartilhando toda essa informação. Ou seja, não tem como ter jeitinho para pegar visto aqui, né, Antônio? Ah, mas tem gente que vende um jeitinho bom aí, né? É só assistir os vídeos no YouTube aí que você vai ver pelo menos uns 10 não advogados dizendo que são advogados e que conseguem um visto fácil por aí, né? É muito triste isso, de verdade. Como sabe que aqui, primeira vez que eu comecei a falar mais com clientes e aprender que tem muitas pessoas que não são advogados e estão dando conselho que de verdade pode atrapalhar ou prejudicar uma família pela vida. Eu recebo muita gente lá no escritório. E a primeira coisa que eu falo para eles, eu não sou advogado de imigração e não sou contador, então não me perguntem muito sobre isso. Falem lá com a doutora Carmen, que ela é a pessoa autorizada para falar. E muita gente que eu percebo, doutora Carmen, que não tem perfil, não tem a qualificação, não tem os diplomas para receber, por exemplo, o visto da moda agora, eu tenho visto que é o E2. EB2, né? E tem muitas empresas aí que depois eu vi a conhecer melhor. Que estão vendendo. Que estão vendendo esse EB2 para todo mundo. Para todo mundo como se fosse a 8ª maravilha do mundo. Como é que está isso aqui no mercado?
E o que é o visto EB2, se você puder explicar? Exato. Bom, primeira coisa, EB significa Green Card, residência permanente. De verdade, significa baseado em emprego. Então, quando alguém fala EB1, EB2, EB3, EB5, está falando de um Green Card. Então, tudo vai por preferência. EB1 é o mais alta até EB5, que é mais baixa. Então, EB2 é a segunda mais alta, é de preferência bastante alta e tem vários benefícios, mas é para uma pessoa que tem uma habilidade excepcional ou uma formação avançada igual numa área específica que os Estados Unidos precisa. Então, muitas pessoas chegam ao meu escritório, já falaram com 2 ou 3 escritórios, e às vezes eu falo, para mim, de verdade, sinto muito, mas acho que você não tem um bom caso agora. E explico por quê. E às vezes a pessoa fica como ofendido. E eu falo, olha, eu não estou aqui para vender, eu não estou aqui para falar, se você qualifica, eu só preciso uma quantidade de dinheiro e você vai ganhar. Não, eu vou explicar a lei, eu vou mostrar os livros da lei e eu vou falar sobre chances de verdade que tem. E uma outra coisa que você comentou, né? Existem pessoas se passando por advogado sem ser advogado. Como é que eu, na hora que estou contratando um advogado, posso fazer para checar se esse profissional realmente tem o bar da Flórida? Só um detalhe que eu acho importante, o bar é como se fosse o OAB, com uma diferença. No Brasil, você pega o OAB e ela funciona para o Brasil inteiro. Aqui nos Estados Unidos, cada estado tem o seu bar. Então, às vezes o profissional tem bar de um outro estado que não é na Flórida, ele não pode advogar na Flórida, não é isso? Depende. Para imigração, se pode, porque imigração é lei federal. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, um brasileiro que é advogado no Brasil, chega aqui, faz um programa, LLM, um mestrado em lei, pode ir para New York, faz o bar lá, pode devolver aqui a Flórida, ele sim pode exercer, ele sim é advogado de imigração. Mas para responder, não é fácil, Paula. Às vezes eu fico aí pesquisando, porque quando um cliente chega ao meu escritório e já fez um procedimento e tudo está ruim, primeira pergunta, quem é seu advogado? E aí começo a falar e pergunto, mas você acha que é advogado ou paralegal ou assistente? E muitas vezes a pessoa fala imediato, acho que é advogado no Brasil, mas acho que aqui não, mas eu... Então, temos que ter muito cuidado. Não é fácil pesquisar isso, se é advogado. Se é da Flórida, sim, vai estar no Florida Bar, pode ir à página, tudo mais. Mas, de verdade, eu acho inteligente perguntar à pessoa. Você é advogado? De onde? Você tem número de licenciatura, tudo isso, e eles podem aí saber se é verdade. E, Carmen, isso é importante porque muita gente me pergunta, o fulano de tal é advogado? Aí eu falo para eles, entra lá no site da Florida Bar e coloca o nome dele lá. E aí me perguntaram o seguinte, Antônio, eu coloquei o nome do sujeito, só que apareceu Authorized House Counsel. Aí eu não sabia o que responder. Aí eu falei, eu vou entrar agora no bar da doutora Carmen e ver o que está escrito. Estava escrito... advogado, good standing, license to practice law. License to practice law. Isso é uma diferença enorme. Qual a diferença entre alguém que diz que tem bar, mas é Authorized House Counsel, e o Eligible to Practice Law? Então, a pessoa só pode dar conselho para outras pessoas que não estão dentro do escritório de in-house counsel se a pessoa tem licenciatura para exercer como advogado. Basicamente é isso. E outra coisa, sempre pode ligar à Florida Bar. Eles são excelentes. Eu ligo pelo menos uma vez por mês para perguntar coisas às vezes. E pode ligar a pessoa e o Florida Bar ajuda também. Eles são excelentes. Então é como... Não, vai lá. Não, só para esclarecer, então, o House Counsel seria um advogado de uma empresa. Exato. Né? Então, aquela pessoa que é um diretor, por exemplo, legal de uma empresa, ele pode dar uma opinião apenas naquele âmbito de empresa, mas ele não pode advogar por uma pessoa de fora. É isso que... só para esclarecer aqui. Isso. Tá. E qual é a diferença? Você falou em paralegal, então, quer dizer, o paralegal e o advogado. Qual é a diferença? A paralegal tem algum tipo de formação? Que tipo de trabalho um paralegal pode fazer? E que diferente do advogado? Uma pergunta boa. Então,
de verdade, por exemplo, muitos escritórios empregam paralegal como uma assistente do advogado. E não precisa ter uma formação especial, eles podem só ter interesse, talvez, ou talvez em outro país ser advogado e sabe uma coisa de advocacia. Mas paralegal nunca pode dar conselho sobre a lei, tem que ser como advogado. Então, e também tem que ter muito cuidado com notário, porque em muitos países, notário significa que a pessoa é como advogado, aqui não. O notário seria o lá no Brasil... Escrivão, alguma coisa não, assim? o cartório, né? Cartório. O cartório. Escrivão do cartório. O escrivão do cartório, né? E você falou de uma palavra que eu acho que é por isso que tem tanto golpe, sabe, Paola? É dar opinião. Né? Eu me lembro que eu estive em São Paulo com você, Antônio. Eu fui dar uma entrevista pro Heródoto Barbeiro, né, da Rede Record News. Um abraço, Heródoto. E a pauta era: nós queremos que você venha aqui falar sobre os vistos para a pessoa empreender. E eu falei assim, quando eu tava sendo maquiado para entrar no ar. Ele né? perguntou como é que um garçom pode pegar um visto americano. Você lembra disso, né, Antônio? Como é que um garçom pode... E aí, na hora, eu lembrei da doutora Carmen, né? Porque eu podia voltar para cá, alguém me denunciar, nem isso, doutora Carmen, né? Eu não sou advogado, então eu tive que fazer um disclaimer no ar, né? Esse programa tá gravado lá nas redes sociais, né? Dizendo o seguinte: olha, Heródoto, eu não sou advogado. Então eu não posso falar, porque a gente tem a mania de poder falar, né? Mas esse é um problema seríssimo aqui, né? Das pessoas começam a ficar... É o corretor de viagens que fala sobre visto. Né? Todo mundo tem opinião. Tem seu primo, seu vizinho. A gente tem que dizer que não pode falar, então, isso? Eu recebo vários clientes que falam para mim: Carmen, todo mundo falou isso, mas eu quero ouvir a opinião de você, porque eu sei que você é advogado. E outra coisa, quando eles perguntam para mim opinião de outro tipo de advocacia, todo mundo sabe, eu vou falar: eu não sei nada. Eu sou especialista na área de imigração. De imigração eu vou opinar. E às vezes, igual, dentro de imigração é muito, muito complexo. E tem casos que eu mando para outro especialista. Por exemplo, casos de deportação eu faço muito pouco. Então, aí eu vou talvez indicar outro colega e vou falar: a especialidade dela são casos que tem, por exemplo, um histórico criminal. Então, cada tipo de caso é diferente e é bem importante estar com alguém que tem ética e não vai pretender que sabe tudo, porque ninguém sabe tudo e ninguém aqui é especialista em tudo. Vamos falou a palavra mágica aqui. Quando a gente fez o Chega de Golpe, né, o pessoal perguntou muito pra gente aqui quem era o advogado que assessorou aqueles empresários, né, da cachaça, né, que tiveram um baita de um golpe aqui. Foi isso, né? Então a gente hoje vai desmistificar essa verdade, né, até porque os casos públicos têm que ser ditos, né? Tem algum brasileiro que se passou por paralegal ou legal counsel aqui, que estava dando dicas de advocacia que não poderia, e tá tendo alguma repercussão com essa pessoa? Quer dizer, quem era o advogado por trás do caso da cachaça? Não é isso, Antônio? Acho que é esse advogado que a gente está falando? Então, tantos advogados, mas isso é uma informação pública já. Mas este caso específico eu não sei quem trabalhou com esse caso de cachaça, mas o que sim sei é que há pouco tempo atrás, ao final, não era advogado e agora a Florida Bar já falou que ele não pode mais representar como advogado na Flórida, dar conselho, não é representante como advogado da Flórida. Então, aí, como chega a este ponto? Para chegar a este ponto, várias pessoas têm que reclamar. Infelizmente, muitas vezes, o vítima não quer reclamar porque tem muito medo. Então, às vezes, alguém chega ao meu escritório e fala: eu sei que eu posso reclamar, mas tenho medo que alguém vai fazer alguma coisa. E eu falo: olha, se ninguém fala, se todo mundo está com medo, essas pessoas vão continuar fazendo a mesma coisa. E outra coisa que tem que ter muito cuidado: o advogado nunca deve misturar com os investimentos. Tem lei e regra contra isso. Se seu advogado já vende um investimento ou mistura com seu investimento, é contra a regra de ser advogado. Esse é um conflito de interesse. Isso é muito importante. Você que nos assiste e veio à tona esse caso. A gente sempre tem contato aqui, né, e sabe de vários casos. Em teoria, ele não poderia mais falar disso, né? Assim, mas existem outros advogados que não são advogados que continuam falando aqui. E muitas pessoas me perguntam: mas Antônio, eu estou lá no Brasil, eu estou perdido, eu não sei para onde começar. Eu olho no YouTube e eu vejo e eu acredito no que está me falando. E me perguntam como é que eu posso ter uma pista de que eu vou ser enganado.
Sabe que tem algumas coisas que me chamam a atenção? Geralmente, eu faço uma analogia de que advogado bom é igual faculdade boa. Não precisa fazer propaganda, né? Porque as pessoas conhecem e isso vai no boca a boca. Mas uma coisa que eu tenho visto é um traço, você que está nos assistindo, um traço de ostentação desses advogados. É foto com carrão, é foto mostrando Miami, é em avião particular. Desses golpistas, né? Porque muitas vezes nem advogados são, né? Golpistas, eles vendem esse sonho tão bem que é difícil para o brasileiro que sonha em vir morar aqui pegar isso no ar. Não acontece muito disso? Bom, é outra mentalidade. E eu adorei quando vocês falaram sobre a diferença de também de trabalhar com o americano e trabalhar com o brasileiro. O americano, quando vê isso, pensa que é absurdo. Que isso não significa nada que a pessoa tem um avião privado, não significa que vai ser advogado bom, não. Então, para nós é muito diferente, mas a cultura brasileira é diferente. E em minha opinião, é uma maneira de vender. Então, está vendendo como você falou, mas para o americano fica como... Essa não tem nada que ver com o sucesso da pessoa ou escritório. E por isso, inclusive, eu acho que é muito importante você que está procurando um advogado, pega um avião, venha fazer uma viagem de férias e vá nos escritórios dos advogados. É um primeiro passo. Converse com clientes, peça a referência de clientes desses advogados e converse com essas pessoas. Faça investigação na internet. Você tem várias coisas que você pode fazer para checar, né, doutora? Agora, vamos falar um pouco de quem já tem um visto ou um green card. E eu ouvi falar que existem situações de pessoas que têm o visto ou até um green card cancelado ou tem dificuldade de renovar o green card. Então eu queria saber, vamos dizer, o que leva uma pessoa a ter um risco de ter ou um visto ou um green card cancelado? Bom, primeiro vamos começar com o visto. Agora que toda a informação está compartilhada, você sabe que quando entra já está todo o histórico das viagens e tudo isso. E uma coisa é o tempo permitido em cada viagem, mas outra coisa é o tempo que uma pessoa não imigrante deve, como visto de turista, deve passar dentro dos Estados Unidos dentro do último ano. Então, às vezes a pessoa pensa que pode estar aqui 5 meses e 20 dias, sair por 3 dias a México e voltar por outros 5 meses, 5 dias. Não. E eu, quando eu explico isso como dirigindo sobre a velocidade e pode ter que ter sorte várias vezes, mas uma vez que a polícia para a pessoa pode perder o visto. E não só isso, mas quando quer renovar o visto, pode ter problema. Mas não é só os dias que está aqui. Se trabalhou sem permissão, se os filhos estudaram sem permissão, se a pessoa recebeu benefícios do governo, se comete um crime, se dirige bêbado. Tem várias coisas em que só por errar pode ter problema, pode ter o visto cancelado. Com visto não imigrante. Com green card, também tem responsabilidades. E se a pessoa sabe que não vai poder estar aqui os 6 meses por ano, que deve estar... No mínimo 6 meses por ano. Sim, depois de obter o green card. Deve falar com o advogado e pedir uma permissão que pode pedir, que o nome é Re-Entry Permit, para morar no exterior até um máximo de 5 anos. Se não faz isso, pode ser que perde o green card. E aconteceu nessa semana com alguém de nosso escritório, um cliente que estava morando no exterior, queria voltar e no aeroporto pararam ele, perguntaram ele muita coisa e afinal, aí mesmo ele devolveu o green card. E eles permitiram que ele entrou como turista, mas depois ele chegou ao escritório e falei, mas ele não estava pagando os impostos, ele não estava morando aqui, está trabalhando em outro país, está de verdade morando em outro país. Então, eles sim agora, quando a pessoa devolve, eles têm todo o direito falar com uma pessoa, investigar a pessoa, interrogar a pessoa e decidir se vai poder entrar como residente permanente ou não. Agora, vamos dizer assim, dentro do visto de turista, só para entender, o visto de turista, o limite máximo no ano a pessoa pode ficar aqui 6 meses, não isso? Não tem limite branco e preto. É a recomendação. Mas quando a pessoa já passa os 180 dias, já dá uma área ou um poder oficial
reprovar a entrada, falando, você está passando mais tempo aqui que em seu país. Não, porque eu acho interessante, porque 30 anos atrás, eu sei que as regras eram muito diferentes. Eu fui para a Califórnia com visto de turista e fiquei 6 meses. Depois de 6 meses, eu pedi uma extensão do visto de turista e o departamento autorizou e nós ficamos mais 6 meses. E eu nunca tive problema. Já voltei para cá N vezes, aplicamos para o nosso green card saiu e eu nunca tive problema por isso. Então, acho que o importante é isso, né? Se a gente segue na época, as leis poderiam ser muito diferentes de hoje, mas isso garante que eu não vá ter um problema no futuro, né? Caramba. Que aula, né? Que programa hoje, né, Antônio? Quer dizer, quanto não vale, você que está em casa aí, essas dicas, né? De alguém tão expert no assunto, né? Tem uma coisa para mim que é cada um no teu quadrado, né, doutora Carmen? Eu descobri que imigração é isso, né? Então você fala com muita propriedade e parabéns por isso. Agora, a primeira eleição do Trump, né? Uma das plataformas dele era imigração. Né? Ah, sim. E continua sendo, né? Esse é um ano de eleição novamente, né? As leis ficaram mais difíceis, está mais difícil para o brasileiro vir para cá, por conta até mesmo da plataforma. De verdade, eu respeito muito o nosso presidente. Ele ganhou a presidência pela posição que ele tem contra a imigração ilegal e contra vários problemas com a imigração. Todo mundo sabe que temos problemas com a imigração. E ele está fazendo o que ele falou que ia fazer. Está minimizando e limitando muita imigração. Então, muita coisa mudou desde que entrou o presidente Trump e continua mudando muita coisa. Agora mesmo, já sabemos que tem mais regra contra carga pública. O que é carga pública? Carga pública é um imigrante que vai ser como uma responsabilidade do Estado ou do governo, ou seja, uma pessoa que vai vir e pedir ajuda do nosso governo. Estava muito na corte e agora vai começar a regra sobre isso. É aquele que entra, por exemplo, pela fronteira e depois pede um auxílio, pede, por exemplo, Não estou falando disso. Estou falando de uma pessoa como você, que quer pedir o green card. Agora, sempre perguntava, mas agora vai ser mais difícil. Pergunta, você recebeu um benefício público desde chegar aqui aos Estados Unidos? Okay. E tem muitos brasileiros que estão mal informados, que falam, você não ganha nada porque está com visto de estudante, você pode obter esta ajuda de Obamacare, ou esta ajuda para crianças, ou esta ajuda de Medicaid. Uhum. Então, tem muito problema com isso, e agora pode ser um fator em decidir se a pessoa no futuro vai ser uma responsabilidade do Estado, do governo. Ok. Carmen, a gente já está chegando no final desse programa, o tempo passou muito rápido. E tem muita gente que acha que você é brasileira, que você fala português sem sotaque, praticamente. Eu tenho sotaque. Como foi que você conseguiu, né, ter essa presença na comunidade brasileira tão forte, que você hoje é uma das advogadas mais utilizadas aqui pelos brasileiros? Bom, primeiro eu estudei, aprendi espanhol. Depois, para mim, aqui na Flórida ficou fácil aprender o português. Mas eu acho que é porque eu sou bastante honesta. E, de verdade, se alguém não tem um caso, eu vou falar, você não tem um caso. E eu acho que é isso. Que eu não estou para vender nunca, estou para compartilhar informação. Se alguém chega e tem um bom advogado, eu falo, fica com seu advogado. Então, é isso. E para quem não tem um advogado, como é que ele fala com a doutora Carmen, então? Pode sempre visitar nosso site de rcglobal.com. Eu sei que nós estamos terminando, mas uma coisa que eu acho importante, eu queria entender qual é a diferença de green card e de cidadania. E quando uma pessoa pode se tornar cidadã? Pergunta excelente. Residência permanente é um privilégio, não é um direito. Quando é um privilégio, você pode perder. Então, normalmente, se é um green card baseado no emprego, 5 anos depois de pegar o green card é quando você pode aplicar para a cidadania. Quando você recebeu a residência permanente por um casamento, em 3 anos, você pode pedir a cidadania. E quais são as vantagens e desvantagens de ser um cidadão americano? Bom, como eu falei agora,
a cidadania, depois de obter um direito, alguém não pode tirar. Então, se a pessoa tem problema, por exemplo, violência doméstica, crime, tem vários tipos de problemas que pode ter, que pode prejudicar a residência permanente. Por exemplo, tem que ir morar no Brasil e esquece, não faz o Reentry Permit, pode perder, mas depois de obter a cidadania, é muito mais difícil, sim. Muito bom. Carmen, muito obrigado pelas suas explicações. Se você quiser mais informações, entre lá no site www.arceglobal.com e você vai ter um atendimento de uma das 78 experts pelo Florida Bar. Muito obrigado. Não, eu estou agradecida. Muito obrigada. Tchau, tchau. E você que esteve com a gente hoje, não se esqueça, curta, assine, compartilhe, mande isso para todo mundo que está pensando em abrir um negócio aqui nos Estados Unidos, porque o nosso intuito é realmente ajudar os empreendedores a terem sucesso. Paola, muito obrigado. Manuel, muito obrigado. Fique com a gente aí. Até a semana que vem, aqui no Business Time.